Obrigado, querido. Nosso pastor já deu as dicas do que vai rolar aí nos próximos dias, os cursos, os treinamentos, mas eu queria que você ficasse atento mais um instante, porque final de semana que vem, fruto dessa casa, a Casa MCI São Paulo está fazendo 7 anos. Tá? Então nós vamos ter 3 celebrações, uma no dia 22, na sexta, às 20 horas, no dia 23, às 19, e no dia 24, 9h30 da manhã. Tá? E para quem é pastor e líder, nós vamos ter um café para pastor, para ministro, com o profeta Kevin. Tá? Eu vou passar para o pastor Wanderson, ele vai enviar para o pessoal aqui do balcão. Se você quiser fazer a inscrição do café, é gratuito, tá? Você não precisa pagar nada, mas você precisa fazer a inscrição para a gente saber quantas granjas a gente vai ter que encomendar, né? Porque tem um pessoal que é bodybuilder, um pessoal que come pra caramba, né? Tem uns irmãos que comem 14 ovos, então a gente precisa servir bem os pastores. E, perdão, esse slide está errado, é 9 da manhã, tá? E não 9h30, o café, se você quiser ir em São Paulo, no sábado, tá bom? Vamos dar o nosso decreto do ano aí, se você pode? Uma coisa eu tenho certeza, que Deus tem planos tremendos para a minha vida e na presença dEle eu vou avançar. Posso ouvir amém? Quantos creem nisso? Deus tem planos muito maiores, como o nosso pastor mesmo disse. Eles são maiores do que o que eu posso imaginar. Os pensamentos de Deus, os projetos de Deus são muito maiores, muito mais altos do que a gente pode imaginar. E o seu nível de responsabilidade e capacidade determina diretamente o que Deus vai confiar a você. Eu estou algumas semanas falando sobre isso, porque eu estou cansado de irmão falar, quando é que vai ter a campanha de porta aberta? Quando você tiver capacidade para entrar na porta. Quando é que vai ter campanha para aumento de salário? Quando você tiver capacidade para administrar o que você tem. Porque a palavra de Deus diz, se você for fiel no pouco, Deus te acrescenta no muito. Então para de pedir coisas grandes para Deus, pede para Deus fazer você crescer. O problema não está em Deus te dar, o problema está em você ser capaz de. A palavra de Deus conta que Jesus fala de um homem que confiou, um senhor confiou 1 talento, 2 talentos e 5 talentos. Para cada um diferente, segundo ou conforme a capacidade. Ou seja, o que você tem hoje é o que você tem capacidade de administrar. Se você for fiel no que você está administrando hoje, Deus vai te dar mais. Então mude você, não peça para Deus mudar as coisas. Mude você a empresa que você está, mude você a escola que você está, traga ideias criativas e seja fiel. Nós vamos ler esses 4 textos nos próximos minutos. Prometo não ser cansativo e espero te ajudar com algumas respostas a perguntas que às vezes ficam na nossa alma batendo. Nós vamos começar em 1 Crônicas, no capítulo 4, no verso 23. E quando eu estiver chegando lá em Mateus, capítulo 19, para o pessoal, não é você, quem não veio, o pessoal que é ansioso, quando chegar em Mateus 19, está terminando. Tá? Então, tem gente, que horas que ele acaba? Quando chegar em Mateus 19, a gente está aterrissando o nosso voo aqui da MCI Airlines. Bem-vindos ao voo 777, nessa primeira etapa da 3ª semana de março, onde será uma semana de conquistas, de vitórias, uma semana de cura, de milagres, uma semana de virada contra todo ataque do inimigo, uma semana onde o Senhor traz para você uma espada nova. Eu vinha para cá de São Paulo com a minha motorista do Uber, minha Uberaba, a irmã e a apóstola Lúcia, e eu dormi. E ao dormir eu tive um sonho com uma espada. E eu falava, Senhor, o que é isso? E essa espada se multiplicava em muitas. E quando eu fui ali tomar meu banho, que eu detesto vir para o culto sujo, eu detesto abraçar as pessoas eu estando sujo. Eu não tenho problema de abraçar ninguém, mas eu não gosto de estar mal. Porque Jesus é cheiroso e eu quero representar bem Jesus. Posso ouvir amém? E eu estava ali descendo, eu vi essas espadas se multiplicadas vindo sobre cada um. Então, eu profetizo sobre você, Deus está te dando uma espada nova. Essa irmã de vermelho aqui, como é seu nome, irmã? Mona Lisa. Eu via não só essa espada, mas eu via a Mona Lisa como uma caixinha onde tem uma bailarina. E essa bailarina estava caída.
E à medida que a espada ia tocando na sua cabeça, ia descendo sobre você, a bailarina levantava. E o Senhor estava me dizendo, fala para minha filha que eu estou restaurando a adoradora que está nela. Porque alguém derrubou essa adoradora. E hoje, como pastor, como apóstolo e profeta, eu digo, levanta-te e adora de novo. Porque a tua vitória está chegando. Antes do meio do ano, o Senhor está trazendo a vitória que você pediu. Faz sentido para você? Você pode aplaudir a Jesus, então, por favor? Meu companheiro de mente brilhante, por favor, fique de pé. Você que essa semana nós tivemos o Dia Internacional dos Carecas, apesar da inveja do pastor Moisés, dizendo que a minha careca é falsa, não é, é verdadeira. Está aqui. Por favor, fique de pé. Eu via a sua espada de maneira diferente. A sua não tinha a caixinha da bailarina, né? Graças a Deus. Mas a sua... Parece que, gente, a igreja leva a sério as coisas. A sua espada, ela tinha não só os dois gumes aqui, mas é como se ela tivesse um laser. E o Senhor dizia, eu vou te dar alcance além do que você me pediu. Porque você estava cansado e dizia, Deus, eu não estou conseguindo alcançar o que eu preciso alcançar. E o Senhor está dizendo, não só no natural, mas no sobrenatural, eu estou te dando alcance e eu estou mudando a sua visão. Porque você estava cegado dentro daquilo que o Senhor me mostrava, que você não conseguia enxergar além, você não via a solução. O Senhor diz, a solução começa essa semana para a sua vida daquilo que você pediu. Faz sentido para você? Se faz, aplaude a Jesus, por favor. A palavra de Deus diz que todos podem profetizar. Profecia não é algo para o profeta, para o apóstolo, para o pastor, é para todos. Porque o Espírito que habita em nós é o Espírito do testemunho da profecia, que é o próprio Senhor Jesus. Então eu e você podemos aprender e sermos ativados. Esse é um dos treinamentos que essa casa dá com muita alegria e espero nas próximas semanas que você faça a inscrição e a gente possa te ativar profeticamente. Para você fazer isso e muito mais. Você entrar em lugares que o pastor Wanderson não vai entrar, que o apóstolo Maurício não vai entrar, que o pastor Wagner não vai entrar, que a profeta Nair, mas você vai ser boca de Deus naquele lugar. Eu não sei quantas vezes você ora por ela, ou que vocês são, mas o Senhor dizia que Ele amou aquilo que vocês oraram juntas, porque vocês entraram numa concordância, numa guerra. É como se uma tivesse comprado a guerra da outra. Faz sentido isso? Sim ou não? E agora eu queria que você, Mona Lisa, pusesse a mão, pode pôr a mão no seu coração? Ela, lógico. Né? E eu queria você, Mona Lisa, começasse a profetizar sobre ela. Como é o nome dela? Lohane. Alguém leva o microfone para Mona Lisa. Sabe por quê, Mona Lisa? Eu via você transferindo força e sabedoria para ela. Porque tem uma batalha que você já venceu e ela está passando. Faz sentido isso para vocês? Alguém me passou o WhatsApp errado? Ah, não. Faz sentido isso para vocês? Total. Então fala no microfone para o povo ouvir. Total. Então você vai profetizar para ela agora. Amém. Porque a sua vitória também está chegando. Amém? Bora, igreja, começa a orar, levanta a mão, ora em línguas. Na vida da Lohane, que a força que ela tem, que vem do alto dos céus, seja multiplicada, que os pés dela estejam revestidos do poder do Senhor, e aonde ela for, ela leve o teu poder, Senhor, que ela seja usada por Ti aonde ela for, Pai, e que todas as experiências que ela passou sirvam de fortaleza para ajudar outras pessoas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus. Quem que está sentado ali nas densas trevas, por favor? Alguém tem? Não tem luz lá ou o pessoal pagou menos? O dízimo lá é 5%. Eu não consigo ver quem está lá, gente. Gabriel, Rafa, Bruna. É isso? Bruna. Bruna. Vem cá, Bruna. Dá um tapão para ela vir logo. O apóstolo deixou você dar o tapa agora. Senão vira Maria da Penha. Vem para cá, Bruna. Eu estava intrigado, porque eu olhei 2 vezes e falei, Deus, quem que está em trevas ali? E o Senhor falou comigo, Bruna, que a sua promoção está chegando. E o Senhor dizia que Ele se alegrava de você se alegrar com os outros.
Cada profecia que acontece aqui, seu coração vibra. Seja quem for, você não conhece, conhece. E muitas vezes você dá o seu lugar na fila para os outros. E o Senhor diz, parou, porque agora chegou a sua vez. E o Senhor vai começar a te promover em todas as áreas. Não sei com que você trabalha, mas eu ouvi a palavra promoção. Não sei o que está acontecendo na sua família, mas eu ouvi a palavra promoção. Eu não sei quanto você ganha, mas eu ouvi a palavra promoção. Faz sentido você? Faz. Dá glória aí, irmão. Você que é casado, pô, pelo amor de Deus, levanta a sua mão e diz, Bruna, graças a Deus, a fila está andando. Agora sai da frente que vai chegar a minha vez. Deixa eu perguntar uma coisa. Quem faz aniversário no mês de março, ou fez aniversário no mês de março? Fica de pé, rapidinho, por favor. Serve aniversário de casamento, conhecimento de sogra. Tá bom? Bora aí, quem fez ou faz aniversário aí no mês de março? Eu via, para quem não me conhece, meu nome é Maurício, quer dizer moreno, Kundra quer dizer homem pequeno, Marques, que quer dizer que Deus me tirou do monturo e me fez sentar entre os príncipes da terra. Beleza. Como filho de Deus, Ele me deu alguns dons. E uma das coisas que eu uso para servir a igreja como apóstolo e profeta é buscar direção profética. E eu peço para Deus direção para o ano, direção para o mês, e eu peço todo mês, no terceiro domingo, a palavra para os aniversariantes. Tem gente que fica bravo comigo, AP, cadê a palavra do aniversariante? E beleza, então está aqui a palavra do aniversariante. Eu estava orando por vocês, aniversariantes, e eu via tudo escuro, trevas, eu comecei a ouvir barulho. Sabe, quem já assistiu filme de terror? Parecia filme de terror, uns negócios horríveis, daqui a pouco vinham uns relâmpagos, eu falei, Jesus, o que é isso? Era uma noite interminável. E, de repente, eu comecei a ouvir uma canção, uma música nova que eu nunca tinha ouvido. E eu comecei a ver, no meio das trevas, as notas musicais. E elas começaram a descer do céu, e à medida que elas desciam do céu, a atmosfera começou a mudar. E eu via esse som querendo entrar nas casas. Só que tinham pessoas que punham o dedo no ouvido e não queriam escutar aquilo, fechavam as janelas das casas, e outras pessoas abriam as janelas das casas. E as casas onde o som entrava, eu via essas pessoas começando a adorar, e à medida que esse som crescia, duas coisas aconteciam. Nessas casas vinha um enorme de um escudo que protegia toda a casa e toda a família, e o sol nascia dentro da casa, não fora. E eu falei, uau, Deus, o que é isso? E aí o Senhor me falou, leia Salmo 59:16, Ele me trouxe a memória. Eu, porém, cantarei a tua força, pela manhã louvarei com alegria a tua misericórdia, pois tu me tens sido refúgio alto, proteção no dia da minha angústia. E o Senhor disse, fala para os meus filhos e para as minhas filhas, que eu estou dando força, um novo som, um novo escudo e um novo tempo. Levanta a sua mão, você que está aí sentado, e fala, aniversariantes, ainda que tudo lá fora esteja em trevas, o Senhor dá um novo som, dá nova força, novo escudo, luz e direção para vocês, em nome de Jesus. Se você crê, aplaude o Senhor. Bora para a palavra então? Antes, algumas perguntas. Quem aí já foi chamado na empresa, na escola, na igreja para ser voluntário de alguma coisa? Uma vez, meu pastor lá na igreja evangélica de Ubatuba falou, bora jogar futebol, beleza. E ele marcou 14h, eu cheguei 2h. Ninguém chegou, só eu. Eu, pastor, olha, irmão, que bom que você chegou. Tem esses 2.000 blocos para colocar para dentro. Eu falei, pastor, mas não era futebol? Ele falou, é o aquecimento, irmão. E eu comecei a carregar os blocos, obediente, crente novo. 1 hora depois, chegam os irmãos, tudo rindo da minha cara, zoando comigo. E eu todo feliz cantando. Um dos hinos que eu mais gostava de cantar era Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. E eu falei, pastor, para que esses blocos? Ele falou, para fazer a sala das crianças. Eu me animei. Falei, Deus, eu já fiz tanta burrada, já machuquei tanta gente.
sendo bandido, traficante. Agora eu vou poder edificar um lugar para que as crianças não precisem conhecer as drogas, mas elas vão ser cheias do Espírito Santo. Eu estou feliz. E os caras, mané, não sei o quê. Bom, o mané aqui já foi a 50 nações. Alguns deles já desviaram, outros morreram, mas eu continuo fazendo. Porque eu quis servir de todo o coração, mesmo sendo pegadinha do pastor. Maurício, por que você está falando isso? Porque às vezes, queridos, a gente quer servir do nosso jeito, quer servir para ser promovido. Uma pergunta que não quer calar é: como saber a importância do que você está fazendo? Você se dá conta do que você está fazendo? Ali na igreja de Ubatuba, um menino que foi aluno daquela escola, que foi meu aluno de escola dominical, que toda vez que a gente estava ensaiando, ele vinha atormentar a gente, subia na bateria, todo mundo mandava embora, falava, deixa o cara aí, mano. Chama-se Marcelo Novaes, marido da Raquel Novaes, que já cantou aqui. E eu tenho alegria, ele cantou no meu casamento, de poder dizer, cara, eu pude servir por um propósito maior do que só pôr bloco num lugar. Porque às vezes você está servindo alguém e não sabe se está servindo anjo ou rei. Mas comece a buscar em Deus qual a importância do que eu estou fazendo, que pode parecer ridículo, mas eu gostaria que nos próximos 25 minutos no máximo, você tivesse um entendimento que Deus te pôs para fazer coisas que pode ser que o mundo ache que não vale nada, mas você está servindo reis e você está servindo o propósito para o rei voltar. 1 Crônicas capítulo 4, verso 23 diz, estes eram oleiros, diga oleiros, habitantes de Netaim e de Gedera, moravam ali com o rei para o servirem. Pergunta para mim, quem eram esses caras? Oleiros. Quem é oleiro? Daqui a pouco eu respondo. Vamos para Ezequiel capítulo 27, verso 9. Os anciãos de Gebal e os seus sábios foram em ti, os teus calafetes. Diga aí, calafetes. Todos os navios do mar, os marinheiros se acharam em ti para trocar as tuas mercadorias. Pai, fala conosco, nos dá algo prático, objetivo, divertido e poderoso para vivermos o Evangelho aqui na terra, em nome de Jesus. Posso ouvir amém? A palavra de hoje chama-se Como Você Quer Servir. Pergunta para o seu vizinho, como você quer servir? Você quer servir do seu jeito ou do jeito de Deus? Não responde não. Você já viu filme, série americana, ou até noticiário americano, que quando dá uma zica, o povo se reúne e todo mundo vai ajudar nas casas? Já viu isso? Coisa bonita, e a gente fica olhando aqui, dá ruim na casa do vizinho, parece que a gente vai lá saquear o vizinho. O que sobrou alguma coisa? O que é isso? Diga, cultura de servir. Servir é uma cultura. Servir o próximo é o que deveria ser ensinado desde pequeno. Hoje de manhã eu preguei lá em São Paulo, a mesma palavra que eu preguei aqui no domingo passado, e eu falei algumas coisas um pouco diferentes, e fiz o mesmo ato profético que eu fiz com os jovens daqui. Mas lembra o ato do vou varrendo? Eu fiz. Amor, manda para o Fábio, e pede para o Fábio colocar no telão a foto do filho do Guga. O profeta Guga estava assistindo online, e ele já pôs em prática a palavra. Porque ele entendeu que servir é um código e servir é uma cultura. E o que ele fez? Já botou em prática. O Tito, filho dele, tem 1 ano e pouquinho. Para quem não sabe, o profeta Guga é o líder, diretor do ministério Tribos. A companhia Tribos de Arte já foi a dezenas de países. E o profeta Guga, pastora Karina, a profeta Roberta e a Lili, os 4 que são do Tribos, são membros da nossa família, congregam na Casa MC em São Paulo. Porém, quase nunca vão, porque eles estão sempre servindo uma prefeitura, uma escola. Por exemplo, em maio, eles vão passar o mês inteiro servindo uma ONG na Colômbia. Julho, eles vão passar o mês inteiro servindo várias igrejas no México. Já foram para a China, já foram para a Alemanha, já foram para diversos países, já dançaram a abertura de Copa do Mundo, de Olimpíada, levando o Evangelho onde a gente não consegue, do jeito deles, mas sempre servindo. Esses meninos e meninas, que agora já não são mais tão meninos e meninas, dançam pra caramba, são mega profissionais, mas eles carregam, servem, limpam,
varrem, eles servem. Cadu conhece, Cadu era criança quando eles começaram a vir aqui. São super fera, mas servem com amor. Diga, servir é uma cultura. E você precisa plantar essa cultura dentro da sua casa. Você precisa plantar essa cultura. Quantos estavam aqui semana passada quando eu falei de Moisés? Quando eu falei de Davi? Moisés serviu de maneira que milhões de pessoas foram salvas. Milhões de pessoas foram libertas. Milhões de pessoas foram atingidas pelo seu serviço. E Moisés não estava muito afim de fazer o que Deus queria. Moisés estava sossegado, 40 anos já de aposentadoria, tranquilão, INSS do Egito, na boa, cuidando das poucas ovelhas do sogro, e Deus manda ele fazer o que ele não queria, voltar para o Egito. Lembra de Davi? Serviu, não só a geração dele. Deixa eu fazer uma pergunta, quem aí quer servir? Esse é o ponto número 1 da nossa mensagem. Quem quer servir? Se eu e você queremos servir, nós precisamos entender que nem sempre servia do nosso jeito. Eu fui para aquela igreja em Ubatuba para tocar. Eu não fui para carregar bloco. Eu podia dizer, pastor, o senhor errou, eu sou ministro de louvor, eu não sou carregador de bloco. Carregador de bloco é servente. Não. Eu não falei isso porque o dia que eu orei pedindo libertação para o Senhor, eu fiz uma oração muito simples. Eu falei, Deus, eu não quero ser pastor, não quero ser cantor, não quero ser nada. Eu só quero ser o faxineiro da soleira da porta. Mas me deixa ficar na tua casa. Esse foi meu pedido para Deus. Ser servo de todos. Servir a todos. Não tem escolha. Na mesma semana que Deus mandou eu e o pastor André, lá em São Paulo, limpar o almoxarifado, cara, nós tiramos para fora 30 mil livros, fora caixas, fio, um monte de coisa. O pastor Vanderson e mais uma turma fizeram a mesma coisa aqui, uma limpeza. Sabe por quê? O título dele de pastor não o impede de servir. O meu título de apóstolo não me impede de servir, pelo contrário, foi dado para servir. Porque a Bíblia não diz que Deus deu a igreja para os apóstolos, para os pastores, mas a Bíblia diz que Deus deu para a igreja os pastores, os profetas, os mestres, os apóstolos, os evangelistas, como um presente. E o nosso papel é servir vocês. O nosso papel é servir vocês. Querer servir não é do nosso jeito, mas é do jeito de Deus. A foto chegou aí, Fábio? Olha só. Discipulado, gente. 1 ano de idade, já está ensinando a varrer a casa, já está ensinando o rodo, está ali o menino. Depois chega na igreja aqui e reclama. Pastor, meu filho não faz nada. Com 1 ano de idade você não ensinou. Então, você não ensinou, manda para a imersão que a gente ensina. Demos um treinamento avançado de varrer aqui. Todos eles que fizeram imersão têm capacidade de varrer. Mamãe, não tenha dó, bota para varrer. Bota para puxar a água do rodo lá Gente, tem uns meninos que saem do banheiro, do banho, e parece que deixou a piscina lá. Não, meu irmão, tem um negócio chamado rodo. Você, pega a mão, outra mão. E já vai treinando para o Ministério de Dança, né? Vem cantar na peça. O dia chama Barei Ruda. Como é que é, Cadu? Tem 2 que passaram na imersão, vai entrar, porque fizeram o ministério do rodo. Passaram no ministério, vou varrendo. Beleza. Quem quer servir? Levanta a mão. Posso pôr uma câmera secreta na tua casa e ver se você vai varrer a sua casa? Posso botar ela na sua empresa, você vai trabalhando na hora que o patrão não está vendo? Isso nos leva ao ponto número 2, mas servir para fazer o quê? E esse é o problema. Tem gente que só faz por recompensa. Tem gente que só faz para aparecer. Eu vou sair na foto do Instagram? Quantos seguidores tem a igreja? Para saber se aumenta meu seguidor. Toda vez que nós pensamos em servo na Bíblia, nós pensamos em Esté, nós pensamos em Débora, Sansão, Davi, Josué, Moisés, Pedro, Tiago, João, Paulo. Só que todos esses caras da Bíblia
eles tinham junto com eles os oleiros e os calafetes. Esther não foi Esther sem ter um bando de eunuco. O banquete que Esther deu para fazer a virada e botar na forca o desgraçado que queria enforcar todo Israel, o Hamas, Amã, saiu, gente, quinta série voltou. O banquete que Esther deu, precisou de um monte de oleiro, que fez as taças, fez as bacias. Esses oleiros, o texto que a gente acabou de ler lá em Ezequiel, fala que eles viviam perto do rei. O rei, para fazer um banquete, precisava de oleiro. Os homens poderosos iam lá, porque tinha alguém que tinha feito as taças. Ninguém sabe o nome do oleiro que fez a taça que Jesus levantou e orou e disse: esse cálice é o meu sangue, é a nova aliança. E é interessante que o autor aos Hebreus, ele vai listando os famosos e vai tocando e falando, e não sei o que, e papapá, e chega no verso 35, ele diz: mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Pergunta para mim, qual é o nome dessas mulheres? Pergunta aí, vou responder para você. Não sei. E se Deus pôs mulheres, é porque Deus usa as mulheres. Mas há 30 e poucos anos atrás, quando o mestre Cipriano escreveu o livro O Povo Judeu e o Cristianismo, metiam a borracha na gente. Porque o mestre dizia, mulher pode ser pastora, mulher pode ser apóstola. Ah não, mulher pode ser no máximo leitora de apostila. Não, cara, mulher pode ser profeta. Mulheres. Quem são esses alguns? Alguns é o cara que não tem nome. Mas está aqui, está na lista dos heróis da fé. Outros, quem são os outros? Pode ser você, pode ser eu. Por sua vez passaram por prova de escárnio. Quem aqui já foi zoado? Está aqui, estou eu. Maurício, mas você nunca foi açoitado. Não, mas a gente já foi atijolado, apedrejado. Apóstola Lúcia, pastor Moisés, profeta Jean. A gente estava lá em Recife, numa igreja batista, ministrando. Daqui a pouco dá-lhe pedra na gente. Pá, para tudo quanto é lado. Eu e você. Talvez não tenhamos o nosso nome como aqueles mega influencers digitais. Mas uma alma que você influencia, você está servindo para o propósito do reino. Porque o grande interesse é, a pergunta correta não é servir para quê, ou para que servir, ou o que servir. A pergunta é, qual o propósito? Eu estou fazendo isso, qual é o propósito? Eu estava carregando os blocos, o propósito era edificar um lugar para as crianças serem treinadas. Daquele lugar, muitas crianças hoje são missionários na África. Muitas crianças hoje são missionários nos Estados Unidos. Muitas crianças foram enviadas. E eu tenho a alegria de ter dito, eu botei alguns blocos aqui. Lá no verso 37, o autor aos Hebreus diz, foram apedrejados. Oh, nós, Moisés, estamos aí. Provados, cerrados ao meio. Moisés está tentando, já foi 30 quilos, está quase serrando ao meio. Mortos a fio de espada, isso aí é coisa com a esposa, quando dá uma panela de pressão para ela. Andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelha. Eu andei vestido de pano de saco. Minha mulher tinha vergonha de mim, eu não tenho mínima vergonha. Eu lembro quando os pastores nem me cumprimentavam no café de pastores. E eu descalço, de pano de saco, com prumo na cintura, eu falei, estou nem aí. Porque eu não nasci para agradar os homens, eu nasci para servir a Deus num propósito, que mesmo os que me criticaram sejam abençoados. Eu não preciso ser entendido. Eu só preciso fazer o que Deus mandou fazer. Minha família estava de acordo, meus líderes estavam de acordo, minha cobertura entendeu. A gente não usa roupa diferente para aparecer, mas porque tem propósito. E naquela época o propósito era uma mudança de governo nessa cidade. E houve. Pastor Wagner é minha testemunha. O dia que sentado com um suposto candidato a prefeito, eu levei 2 orçamentos numa padaria e falei, está aqui os seus orçamentos, mas você nem vai sair candidato. Ele olhou para mim com
com aquela cara, que isso? Eu falei, você não vai ser. Ontem você teve uma reunião assim, assado. Eu me lembro até hoje a cara desse cara, eu falei, você está ali por causa disso, porque essa turma não vai entrar, e tinha isso. O cara, tinha câmera lá? Tinha. Chama-se Big Brother Jesus. E ele conta as coisas, porque a alegria dele é revelar as coisas para os que buscam, para os que querem, para os que pedem. Quando você cuida dos aflitos, você entra para uma galeria de heróis da fé, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Eu queria parar um instante nesse momento e fazer uma oração por todas as irmãs de ciclo de oração. Eu sou fruto, minha família e esse ministério é fruto de irmãs de ciclo de oração. Sabe as irmãs do coque? Semi-analfabeta. Aquelas irmãs que algumas são analfabetas, abre a Bíblia, manda ser lei, tal, Jesus dá uma lapada. Quem já foi nesses negócios assim, que você fala, Jesus, Maria, José, o que é isso? E as irmãs mandam você escrever num caderninho, você escreve, e Jesus fala. Pai, obrigado. Obrigado por essas heroínas, que não tem nome. Mas geram generais, profetizam mudança de sorte. Não são nem reconhecidas nos seus ministérios. Mas dia e noite estão com seus joelhos calejados, orando, como oleiros, pondo a mão no barro mais fedido e moldando homens e mulheres para se tornarem boca do Senhor. Obrigado pelas irmãs Luzia, pelas irmãs Ana, pelas irmãzinhas dos ciclos de oração. Nós pedimos força para elas. Pedimos que aqueles que foram abençoados se lembrem e levem ofertas. Abençoe os filhos delas. Abençoe os netos delas, Senhor, com provisão. E que a igreja passe a dar valor para aquilo que o Senhor dá valor. No nome do Senhor Jesus. Posso ouvir amém? No verso 39, o apóstolo escreve, ora, todos esses que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. É forte. E ele termina e diz, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. O apóstolo está colocando o seguinte, eu sei que eu estou escrevendo um negócio que Deus inspirou, vai virar a Bíblia, pronto. Mas tem uma galera que não tem o nome em lugar nenhum, tem uma galera que não é reconhecida, que é tão importante, e nós estamos sendo aperfeiçoados juntos. É isso que o apóstolo está dizendo. Eu não sei como você lê a Bíblia, mas eu leio a Bíblia procurando coisas práticas. E aqui tem duas coisas que me chamam a atenção. Uma, o sem nome da Bíblia. As mulheres que são ditas só mulheres, os outros que são chamados só outros. E o que mais? Contudo, eles não obtiveram a concretização da promessa. Parecido com os oleiros e os calafetes. Porque o oleiro põe a mão no barro, amassa o barro, fica no calor do forno, mas ele não participa do banquete. Ele nem entra lá na casa do rei. Quem entra é o copeiro, o padeiro, quem entra é outra galera. O provador da comida. Mas o oleiro não, ele vive perto da casa do rei para substituir as peças que quebraram. Mas ele não é ninguém. Porém, o rei nunca faria uma festa sem os oleiros. Oleiros são aqueles líderes de célula que pegam os maconheiros, cheirador de cocaína, e vão amassando o barro, até que aquele bolo de estrume é purificado e vai se tornando um vaso de honra. Oleiro é aquele que vai no veredas antigas para ser um facilitador e fica apertando aquele barro com tanto amor e carinho, até que dali sai um vaso de honra para o Senhor. Oleiro é aquele intercessor que está ali na sala de oração. Oleiro é aquele pastor que não quer o microfone para pregar, mas abraça as pessoas, ama as pessoas.
Esses são os oleiros. E quem são os calafetes? Os oleiros são aqueles que servem a despeito do seu nome. Servir para quê? Para um propósito maior, para fazer um vaso de honra que vai estar na mesa do rei. Ele não está preocupado se ele vai estar lá, mas ele está falando, esse vaso o rei vai tomar. Essa bacia o rei vai lavar as mãos. Quem são os calafetes? Calafetes são aqueles caras que garantem que o navio seja calafetado. E passe pelas marés, pelas tempestades, e chegam ao destino. Os calafetes raramente vão estar no navio. Eles têm que estar antes e depois, porque eles têm que se manter no porto para manter o navio calafetado. Envia outro, chega o que veio da tempestade, calafeta de novo. Mas ele garante que as famílias ricas que entram no navio cheguem no seu destino. Ele garante que as mercadorias preciosas cheguem no seu destino. Ele garante que as armas e os exércitos cheguem e conquistem as novas terras. Todo mundo quer ser capitão do navio. Todo mundo quer ser o passageiro da primeira classe. Todo mundo quer ser o dono da mercadoria. Mas se não houver o calafete, não tem mercadoria, não tem navio, não tem destino. Quem são os oleiros? Os que fazem os vasos para o palácio do rei. Quem são os calafetes? Os que garantem que tudo aconteça. E eu termino com isso. Oleiros e calafetes. Os servos, filhos, que não têm nome. Pelo menos no hall da fama evangélico do fuxico gospel. Mas eles estão no hall da fama de Deus, porque eles servem o propósito de Deus. A maior recompensa não é ouvir o aplauso do homem, ou receber uma baita de uma oferta, mas a maior recompensa é um dia lindo na eternidade, quando o Rei do Universo estará de pé na porta, porque Ele é a própria porta, e dirá a você e a mim, venha bendita do meu Pai, venha bendito do meu Pai. Você foi fiel, você serviu. É interessante que apesar de não termos garantia, Jesus dá a garantia. E como eu disse, o último verso, enquanto o ministério de louvor sobe, Mateus 19, 29. E não apenas vocês, mas qualquer um. Diga para o seu vizinho, acho que ele falou de mim. Qualquer um. Qualquer um que sacrificar o lar, a família, as propriedades, qualquer coisa por minha causa, terá tudo de volta multiplicado 100 vezes, sem mencionar o prêmio da vida eterna. O dono da igreja está garantindo para os calafetes e para os oleiros, o seu trabalho não é vão. O homem não está vendo. O diretor não está falando de você. O presidente não viu, mas eu estou vendo. Eu sei o que você está fazendo. Deixa eu fazer uma última pergunta. Quem quer servir o propósito de Deus? Então, por favor, fique de pé. Põe a mão no teu coração e diz, Senhor, eu te peço perdão por toda vez que eu tive raiva de não ser reconhecido, de não ser aplaudido, de meu nome não estar na lista. Eu saio desse engano e eu me apresento para te servir como oleiro e calafete, desde que o seu propósito se cumpra. Filhos sejam salvos, famílias sejam restauradas, ministérios sejam edificados, e o teu nome seja exaltado, porque é para ti, é por ti, eu sou teu, tudo é teu, Senhor. Eis-me aqui, eu quero te servir, eis-me aqui, eu quero servir os teus propósitos, do jeito que o Senhor quiser, onde o Senhor quiser, envia-me a mim, eis-me aqui. Levante as suas duas mãos e vamos começar a dizer isso.